Olá! A partir de agora você acompanha com a gente as principais notícias da semana na Câmara. Vereadores pedem que a concessão da Metrobus para o eixo Anhanguera seja renovada. Mais de 180 mil pessoas utilizam diariamente o eixo Anhanguera, principal linha de ônibus da região metropolitana. Além da capital, são 17 municípios atendidos pelo eixo. Mas a linha pode deixar de existir caso a concessão da Metrobus não seja renovada até o dia 31 de dezembro. A empresa, que é de economia mista, não pode investir na compra de novos ônibus ou reforma dos terminais enquanto a situação não for regularizada. Para discutir o problema, o presidente da Metrobus, Devanir Ferreira Sobrinho, esteve em audiência pública na Câmara. Ele diz que os vereadores têm papel importante na solução do problema. Nós não precisamos de licitação para vermos o nosso contrato de concessão renovado. Primeiro, porque nós somos uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, mas embora seja de natureza privada por força da Lei 6.404, mas nós somos uma empresa pública. Temos uma concessão de mais de 30 anos, considerando a sua origem, porque a Metrobus é uma empresa cindida da Transurb, cuja Transurb se vê em fase de extinção, de liquidação. Nós somos sucessora da Transurb, uma empresa sucessora, com os direitos e obrigações inerentes ao contrato originário de mais de 30 anos, e eu vejo esse direito adquirido no chamado direito de preferência. Nós temos a preferência na renovação da concessão. O parlamento goianiense está não tão só preocupado, mas como ele está envolvido no processo e trabalhando nessa direção, procurando fazer a sua parte. E agora, com esta oportunidade aqui no dia de hoje, desse debate público, nessa audiência pública, para discutirmos esse assunto, é mais uma prova e uma demonstração de preocupação e também de ação concreta da Augusta Câmara Municipal em favor do debate e das soluções desse problema de alta relevância e de alta responsabilidade. O vereador Maurício Beraldo diz que a administração do eixo deve continuar com a Metrobus para garantir o subsídio existente, que reduz o valor da passagem de R$ 2,25 para R$ 1,15. Foi a Câmara que cuidou, que criou a CMTC, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Portanto, a Câmara ela tem uma responsabilidade com essa situação e cabe a ela pressionar o prefeito Paulo Garcia para que ele assine o contrato de concessão. Beraldo também quer manter os permissionários nos terminais. É necessário remodelar, melhorar os terminais, dando qualidade e garantir esse ganha-pão desses pequenos comerciantes dentro dos terminais, que, aliás, já tem até um projeto do Sebrae para essa melhoria. E pelo menos até o fim do ano, os permissionários vão continuar trabalhando. O presidente da Metrobus atendeu a solicitação da categoria e os comerciantes podem atuar nos terminais desde que não atrapalhem a passagem dos usuários. A audiência pública deve discutir nos próximos dias a ocupação urbana próxima a mananciais e sistemas de captação de água. A iniciativa é do vereador Elias Vaz, que recebeu um relatório da Saneago nesta semana. Tem duas preocupações fundamentais. Um, com loteamentos que de forma indevida foram liberados e que estão influenciando nas águas a montante do abastecimento de água em Goiânia, né? E a outra seria a questão de possíveis novos loteamentos. Aqueles que já existem, nós temos que ter uma preocupação de um zelo, de um rigor de fiscalização, por exemplo, não permitir que atividades econômicas que possam poluir, são potencialmente poluentes, né, e possam contaminar essa água, existam nessa região, né? Essa é a primeira questão. E a outra é que não permita novos loteamentos que possam comprometer o abastecimento de Goiânia. E, aliás, ela traz, inclusive, algumas preocupações que nós já levantávamos no plano diretor, mas que é preciso fazer uma discussão na alçada mais de Estado, que alguns municípios, como Teresópolis ou mesmo Goianápolis, que ao liberarem loteamentos, podem interferir, por exemplo, na barragem de João Leite, embora não seja dentro da legislação de Goiânia, mas podem prejudicar a população inteira de Goiânia. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso e é por isso que nós queremos fazer um amplo debate sobre essa questão, que nós achamos que a Saneago está no caminho certo, tentando trazer uma discussão para a sociedade, trouxe um relatório muito consistente para que, na verdade, efetivamente possamos, né, através dessa casa, contribuir para que seja garantido uma água de qualidade para a população de Goiânia. Câmara discute mudança no horário de funcionamento dos Centros Municipais de Educação Infantil, os CEMEIs. O vereador Agenor Mariano estuda a aplicação da medida nas 113 unidades da capital.
Alguns pais nos procuraram alegando que não tinha com quem deixar seus filhos para ir trabalhar no sábado e no período das férias de julho, onde os CIMEIs entram de férias. Por outro lado também, alguns educadores nos procuraram e também manifestaram-se contra essa circunstância de ter aula no sábado, de ter aula nas férias de julho, para as crianças ficarem lá, porque alegam que isso compromete o processo educacional. Então, tendo em vista que há uma dupla interpretação do processo, tem pessoas que querem, tem outros que não querem, nós convidamos as partes envolvidas, a Prefeitura de Goiânia, educadores, a sociedade, para, em audiência pública, debatermos de que forma esse problema poderia ser solucionado, para que, juntamente com os poderes constituídos, possamos, de forma equilibrada, de forma a contribuir com a sociedade, tomar uma decisão que de fato seja o melhor para a sociedade goianiense. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com as notícias da Câmara. A Câmara realiza sessões às terças, quartas e quintas a partir das 9 horas da manhã. Você pode participar no plenário e também assistir a tudo pela TV Câmara, o canal 8 da NET. É durante as sessões que os vereadores apresentam propostas, discutem e votam projetos que podem fazer a diferença na sua rua, no seu bairro, na cidade inteira. Então participe, acompanhe o trabalho dos seus representantes aqui na Câmara. O projeto apresentado nesta semana pode beneficiar portadores de deficiência em Goiânia. Os programas habitacionais da Prefeitura teriam que destinar 20% das moradias e lotes oferecidos aos portadores de necessidades especiais. As famílias que cuidam da pessoa com deficiência também teriam direito à cota. Se o projeto virar lei, os candidatos ao benefício devem comprovar a condição de saúde por meio de laudo médico expedido por órgão oficial, não possuir imóvel urbano ou rural e estar dentro dos critérios da avaliação socioeconômica do programa habitacional. A matéria também dá preferência às unidades do andar térreo para esses moradores. A autora é a vereadora Tatiana Lemos. Ela explica que sua experiência no movimento pela moradia foi a motivação para a apresentação da proposta. Nós fomos percebendo que para essas pessoas, como tudo é mais difícil, também o acesso a uma moradia é mais difícil. A luta por aquela moradia, ou mesmo procurar fazer inscrições para cadastramento, tudo para essas pessoas é mais difícil do que para as pessoas que não têm necessidades especiais. Então a motivação veio disso aí, né, da gente permitir aí uma maior inclusão social e maior justiça social com essas pessoas portadoras de necessidades especiais. Emenda discutida na Câmara pode alterar o prazo para regularização de prédios públicos na capital. Confira na reportagem de Bruno Denis. Mesmo depois de anos de funcionamento, alguns prédios públicos de Goiânia não têm alvará da Prefeitura. Em alguns casos, como o da Câmara Municipal, do Fórum e do Ministério Público, a documentação para que os prédios sejam regularizados já tramita na Secretaria de Planejamento. As autoridades responsáveis apresentaram os requisitos necessários até julho de 2009. Esse prazo foi concedido por uma emenda apresentada pelo ex-prefeito Íris Rezende. Agora, o vereador Giovanni Antônio propôs uma nova emenda dilatando o prazo. A intenção é estender por 1 ano o período para que seja pedido o alvará de outros prédios irregulares em Goiânia. O projeto já causa polêmica. Vereadores da situação alegam que se trata de uma manobra para autorizar o funcionamento do Centro Cultural Oscar Niemeyer, mesmo antes que o prédio esteja pronto. Não há o que se falar em alvará de funcionamento de uma obra que ainda está inacabada, que sequer existe ainda o uso de solo daquela construção. Então é necessário, além disso, foi pedido por parte do Ministério Público que os engenheiros do CREA fizessem a verificação da possível abertura e foi desaprovado pelos próprios engenheiros do CREA através de uma solicitação do Ministério Público. Então, são diversos requisitos que demonstram que a incapacidade de abertura do Centro Cultural, que é extremamente importante para o município. O mérito é indiscutível. Agora, é necessário que se faça a conclusão para, posteriormente, dentro da legislação,
tenha-se o alvará de funcionamento, como todo e qualquer construção aqui no nosso município. Ela exige que você tire primeiro o uso de solo para a construção e, após a conclusão, que seja fiscalizado por parte da Secretaria de Planejamento dos fiscais e depois liberado posteriormente, de acordo com atendido todos os requisitos que o plano diretor demonstra em sua legislação. O autor da proposta confirma que a estratégia é para garantir a abertura do complexo cultural devido à importância do espaço para a classe artística do Estado. Nós não podemos permitir que divergências políticas possam sobrepor a uma obra tão importante para o nosso município e o nosso Estado. É sabido que o Centro Cultural Oscar Niemeyer é uma obra, inclusive, de referência para o resto do nosso país. E ali ela vai ter condições para sediar os mais variados movimentos culturais aqui da nossa capital, do nosso estado. Sem contar que é um espaço que vai contribuir para trazer grandes eventos aqui para o município de Goiânia. Ali pode sediar vários eventos e vai contribuir muito para alavancar, inclusive, o desenvolvimento do nosso próprio município. A emenda foi aprovada em primeira votação e agora vai ser discutida na comissão mista. Essa foi a Semana na Câmara. Muito obrigada pela companhia e até a próxima edição.